Boa tarde a todas e a todos. Então, para a gente começar esse novo espaço, meu nome é Vinícius, eu sou especializando no segundo ano de terapia intensiva do CPET e da MIB, e o assunto que a gente vai conversar um pouquinho agora é sobre viagens a locais de altas altitudes e o que isso tem de implicação, principalmente em viajantes com comorbidades prévias. Muito do que a gente vem discutindo ultimamente sobre anteriormente na apresentação da Viviane sobre hiperóxia, aqui talvez seja até uma das poucas condições onde a gente vai ter áreas e condições de hipoxemia decorrentes de uma baixa FO2, como o pessoal também estava vendo na aula dos R1s anteriormente. E esse artigo é um artigo recente, ele foi publicado no New England, começo desse ano, e faz parte de um grupo, né, da divisão de medicina intensiva, medicina do sono e pneumologia da Universidade de Washington, em Seattle, e principalmente esse autor, o Andrew Lux, ele é bastante conhecido, principalmente já junto com o professor John West, ter escrito os grandes livros de referência sobre fisiologia e fisiopatologia pulmonar, e também é um dos grandes nomes da medicina de altitude. Né? Então, um artigo bem completo, apesar de ser bastante sucinto. Ele traz para a gente um cronograma onde a gente vai fazer desde um pouquinho sobre como e que as altitudes e a hipóxia hipobárica têm de repercussões clínicas, como que ela vai acontecendo ao longo do processo de ganho de altitude, quais as respostas fisiológicas que o nosso corpo habitualmente faz a essa hipóxia, qual a dose dessa hipóxia vai trazer risco para a gente e para qual paciente, não somente de uma forma geral, e algumas recomendações, enfim, e a parte mais específica de conselhos e acompanhamentos aos viajantes que pretendem fazer esse tipo de viagem e ficar exposto a essas condições climáticas. Né? Isso se deve basicamente porque nos últimos anos, principalmente da década de 90 para cá, com a democratização dos meios de transporte, o acesso também às viagens internacionais, enfim, teve um aumento muito grande de participantes e praticantes dessas atividades de aventura e esportistas, e isso, junto com o aumento de voos comerciais, ocasionou um aumento de viagens internacionais para atividades passivas, né, networking, trabalho e também de esportes de aventura para as áreas de grandes altitudes. Né? E boa parte dessas pessoas também tem procurado orientações médicas, dado o conhecimento geral que se tem já sobre essa baixa oferta de oxigênio, enfim, conhecimento sobre o mal de altitude e como que isso reflete principalmente em pacientes com comorbidades prévias. Né? Então, para a gente entender essa síndrome um pouquinho, que seria o mal de altitude, basicamente ele é composto por essas quatro entidades, digamos assim, a cefaleia de altitude, né, esse mal-estar da montanha, que na verdade é uma síndrome com sintomas inespecíficos, que envolvem desde vômitos, mal-estar, até um misto com todas essas outras condições e condições mais graves, como um edema cerebral de altitude e o edema pulmonar de altitude, que são potencialmente fatais. Né? A prevalência, então, dessas condições, basicamente não se sabe ao certo quantos dos viajantes desenvolvem esse tipo de doença, mas que tem aumentado muito, principalmente entre pessoas mais idosas. Na década de 90, um dos estudos que ele utiliza como referência, ele tem os viajantes que iam ao Nepal e principalmente que se aventuravam ao Monte Everest, 10% deles possuíam mais de 50 anos. E estudos mais recentes, aí de 2016, já mostram um montante de 47% desses peregrinos e viajantes com mais de 50 anos, sendo que 15% deles já possuíam mais de 60 anos. Né? E que 33% desses pacientes do último estudo já afirmavam e declaravam serem portadores de comorbidades prévias, principalmente hipertensão, né, distúrbios de tireoide, asma, diabetes e também outras doenças não tão prevalentes, né, síndrome do intestino irritável, anemia falciforme e outras alterações crônicas também. Isso é uma condição muito variável e vai depender também da amostra e objetivo de cada amostra e de cada local avaliado. Tá? Adiantando um pouquinho, aqui a gente tem esse outro artigo, um artigo indiano, ele traz uma relação de mais ou menos para a gente ter uma noção entre
a pressão barométrica que a gente vai ter e a fração inspirada de oxigênio que a gente vai ter disponível. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma cidade de Denver, ou enfim, que vai estar aí mais ou menos uma pressão barométrica de 600, um pouquinho menos que isso, nível, ela tem a gente espera um PO2 na gasometria em torno de 140, um pouquinho em relação a isso no ar ambiente. Uma estação de esqui, então, que seria acima do que hoje a gente tem os voos comerciais atuando, já estaria em torno de uma fração inspirada de oxigênio em torno de um pouquinho mais de 100. A última habitação humana, digamos assim, que se tem documentada, a gente teria uma PO2 entre 75 e 80. E o Monte Everest, a gente tem uma fração inspirada de oxigênio em torno de 50 ou menos. Então, conforme o ganho de altitude, a gente tem uma queda muito importante e progressiva, linear, dessa fração inspirada de oxigênio. Né? E o que isso quer dizer para a gente? Que basicamente, como que o nosso corpo ele desenvolve mecanismos que façam com que uma pessoa saia do nível do mar, então, a menor altitude que a gente tem disponível, a quase 6.000 metros, por exemplo, que é o Monte Kilimanjaro na África, ou então a quase 9.000 metros do Monte Everest, que é um processo de aclimatação. Né? E esse processo de aclimatação, ele ocorre da mesma forma para todos, mas em diferentes períodos, e ele é progressivo, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Aqui, novamente, então, ele traz hoje o que a gente tem, a saturação esperada em indivíduos normais, sem comorbidades, né, principalmente no período de descanso, fora das atividades físicas. Ele traz, então, uma saturação esperada no nível do mar seria em torno de 96 ou mais, e à medida que a gente vai ascendendo as altitudes, por exemplo, acima de 5.500 metros, seria uma saturação entre 70% a 80%. Né? E o nosso organismo, de certa forma, responde isso de maneira semelhante a todos nós, mas em períodos distintos. A partir do momento que a gente vai percebendo e recebendo, então, a redução da nossa FiO2, né? As primeiras respostas que ocorrem instantaneamente, digamos assim, seria o aumento do débito cardíaco através do aumento da frequência, né? Um pico de uma hiperventilação também para tentar suprir essa necessidade de oxigênio e, consequentemente, manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado. À medida que a exposição a baixas frações de oxigênio, né, essa hipoxemia persiste, a gente vai devagarinho reduzindo o volume plasmático ao longo dos dias, né, reduzindo o volume sistólico, aumentando a pressão de artéria pulmonar através de uma vasoconstrição pulmonar também, vai aumentando progressivamente a nossa ventilação, e isso vai fazendo com que então o fluxo sanguíneo cerebral se restabeleça e a gente fique mais aclimatado e adaptado a essas condições. Também a gente vai ter um aumento em algumas horas a dias da bicarbonatura e também da eritropoese para aumentar o número de hemácias. Essas hemácias vão ter seu volume aumentado também ao longo das semanas, então, para terem uma produção maior de hemoglobina, essa hemoglobina conseguir se saturar de uma maneira mais consistente e, de certa forma, otimizar o nosso delivery O2, tendo que a quantidade ofertada vai ser bem menor do que a gente imaginaria. E esse padrão de tempo de resposta é semelhante entre todos, só que a magnitude com que isso acontece é o que vai diferenciar pessoas que vão apresentar um mal de altitude ou não, ou que vão apresentar, inclusive, sintomas mais severos. E isso está intrinsecamente ligado à resposta inata dos organismos, né? Principalmente porque essa resposta adaptativa, muitas vezes, quando exacerbada, ela vai do caminho contrário, né? Tanto de descompensar comorbidades de base desses pacientes, como também no intuito de gerar respostas exacerbadas e, principalmente, ocasionar tanto, digamos assim, um aumento de fluxo cerebral a ponto de fazer edema, enfim. E a vasoconstrição pulmonar, por exemplo, também de maneira tão exacerbada a ponto de fazer edema pulmonar também. Né? E qual a dose da hipóxia que a gente considera tolerável? Né? A partir de que altitude a gente começa a desenvolver esse tipo de sintomas? Né? Então, ele trata de uma maneira geral entre 2.000 e 2.500 metros. A gente começa a ter risco de mal agudo da montanha, ou mal de altitude, né? E, obviamente, pessoas já com comorbidades e com esses mecanismos adaptativos fragilizados por, enfim, N questões, desde pessoas já com doenças pulmonares, doenças do neurônio motor, enfim, que tem alguma dificuldade em estabelecer algum desses mecanismos compensatórios, vão
apresentar esses sintomas em altitudes muito menores. E, obviamente, também isso vai depender da atividade a ser executada e o que ela está indo fazer numa condição de altitude. É muito diferente de você ir fazer uma trilha, uma caminhada, ou realmente um ataque ao cume dessas grandes montanhas, ou simplesmente pegar um bondinho, subir lá em cima numa estação de esqui, ou num hotel, um resort, enfim, e ficar com atividades passivas, né? O teu consumo de oxigênio vai ser diferente e, consequentemente, as respostas compensatórias também, né? A altitude ela é baseada em condições prévias de saúde do paciente e também na severidade dessas condições prévias. Então, pacientes mais comórbidos e com doenças a princípio descompensadas tendem a ter respostas adaptativas piores e um sofrimento maior com o mal de altitude. E o que ele traz da parte médica, digamos assim, que deve ser orientado a esses pacientes? Eles devem estar cientes, né, que essas respostas são adaptativas, só que nem sempre elas vão ocorrer de maneira adequada. E essas respostas, quando não acontecem de uma maneira efetiva, elas podem ocasionar um mal de altitude e que todos estão sujeitos, independente de comorbidades, ponto, e que isso devem ser todos, independentemente da condição física, ou enfim, devem ser orientados sobre prevenção e tratamento, até porque normalmente a gente está falando de condições inóspitas, onde o acesso a serviços de saúde não vai ser imediato e as pessoas também têm que estar orientadas a ponto de poderem lidar com isso. A cefaleia de altitude, então, rapidamente para a gente passar, é a condição mais prevalente. 37% dos montanhistas que subiram a mais de 4.500 metros relataram, sendo que desses, mais de um quarto já relataram subidas entre 2.000 e 4.300 metros. Né? Condições mais graves são infrequentes, como a gente falou antes, mas também podem ser fatais, que são os edemas cerebral e pulmonar, e principalmente também pela saturação, né, dos centros respiratórios, a apneia do sono, a apneia central, né, são extremamente comuns, independente de você ter ou não o mal de altitude. E o exemplo mais clássico que a gente tem disso, e também um dos mais frequentes, é o Monte Kilimanjaro, né, na Tanzânia, que é o local onde a gente mais tem relatado esse tipo de intercorrências, digamos assim, ou do mal de altitude, apesar de ser uma das montanhas intermediárias que a gente tem, bom, maior de 5.000 metros, né, quase 6.000 metros, mas a grande questão é que é um local extremamente religioso e a gente tem um grande número de peregrinos que vão lá sem um treinamento adequado, sem um processo de aclimatação. O período de subida que a gente vai ter, ou seja, dessa queda de FiO2, ele é extremamente exacerbado em um curto período de tempo, não tem tempo do corpo se adaptar a essas alterações. Então isso faz com que a ausência de treinamento e uma rápida exposição a essa hipóxia hipobárica faça com que a gente tenha uma maior incidência desses fenômenos, né? E consequentemente então o rápido ganho de altitude, ausência de aclimatação, ou seja, a partir do momento a orientação que a gente tem a partir dos 3.000 metros, o indicado não é a gente ganhar uma elevação acima de 500 metros por dia e a cada 2 ou 3 dias a gente ter dias de descanso onde a gente consiga dormir, principalmente em altitudes semelhantes, né, para poder fazer essa aclimação e dar tempo do nosso corpo aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, poder se readaptar, conseguir otimizar o delivery de O2 a ponto de não causar esses sintomas da hipóxia. E tem algumas profilaxias farmacológicas que não são recomendadas, mas muitas vezes são também necessárias, né? Principalmente corticoides, onde a gente tenta reduzir um pouco a chance de se fazer edema, e principalmente em pacientes já com comorbidades, principalmente pulmonares, paciente com asma, enfim, que a gente também vai discutir um pouquinho especificamente dessas profilaxias mais para frente, mas também não é o grande objetivo, né? Aqui basicamente ele trata sobre esses principais problemas e como que a gente, de certa forma, faria a prevenção disso e o tratamento. Basicamente, se a gente for pensar que tudo isso é ocasionado por falta de oxigênio, a gente pensar que o principal tratamento para todos eles, em casos graves, é o oxigênio, mas a gente pensando, então, em questões de sintomas, basicamente a gente vai estar usando o corticoide, a dexametasona, ou a cetazolamida também, no sentido de aumentar essa perda de líquidos também, né, aumentar a diurese e reduzir, então, esses reflexos da vasoconstrição hipóxica. Isso, basicamente, todas essas patologias, principalmente as mais graves, né, e, obviamente, o tratamento definitivo de todas elas seria a redução da altitude ou o descenso
das montanhas, enfim, da área que o paciente tiver. E, basicamente, todos eles também, a única diferença que ele traz um pouquinho em relação a isso é com relação à apneia central, né? Essa apneia central também ele traz que pode ser utilizado a cetazolamida e alguns outros indutores do sono, como o Zolpidem também, mas que isso de certa forma vai melhorar não a apneia, mas os distúrbios do sono decorrentes da altitude, só que na verdade é um tratamento de certa forma paliativo, mas o principal seria o uso de suplementação de oxigênio durante os períodos noturnos, né? E essa avaliação, e na verdade é o que a gente deve se fazer constantemente, isso agora extrapolando um pouquinho também do que a gente já veio discutindo, não só para o paciente que está viajando, mas para o paciente que está em risco de fazer hipóxia, independentemente de qual origem seja, que é principalmente se essa hipoxemia severa ou severo prejuízo do delivery de oxigênio, o paciente primeiro, se ele se encontra em risco de fazer esse prejuízo, ou seja, se ele tem condições clínicas adaptativas a tolerar a falta de oxigênio, né? A segunda pergunta que a gente deve se fazer é se existe algum comprometimento da resposta ventilatória desse paciente à hipoxemia. Ou seja, é um paciente que tem condições neuromusculares, de ventilação, de estrutura física a ponto de compensar essa hipoxemia ou não. Se o viajante ele pode se prejudicar com respostas vasculares pulmonares exacerbadas, quer dizer, é um paciente que já tem uma hipertensão pulmonar, já tem uma insuficiência de ventrículo direito, é um paciente que tem alguma comorbidade, que com o mínimo ajuste dessa vasoconstrição, um aumento dessa vasoconstrição, esse paciente vai tolerar isso ou isso vai, de certa forma, exacerbar ainda mais a patologia de base dele ou causar uma descompensação aguda em uma área, no caso aqui do artigo, uma área remota ou sem condições dele ser atendida. E outra, obviamente, se essa hipóxia traria uma descompensação aguda de uma condição de base desse viajante, principalmente um paciente que tem uma gestação de alto risco, já tem outras lesões coronarianas a princípio não tratadas, enfim, uma malformação arteriovenosa, algo que de certa forma prejudique essa condição de base. E basicamente isso vai selecionar esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo é todo e qualquer paciente que teve alguma resposta sim a essas perguntas anteriores. É um paciente que de imediato não tem indicação, ele deve ser orientado a fazer um acompanhamento prévio, otimizar essas condições, fazer exames complementares a ponto de equilibrar essas causas. E o paciente que teve não para todas as perguntas, então o paciente que a princípio estaria apto a fazer essa viagem ou enfim ficar exposto a essa hipóxia, né? Basicamente, a maneira de abordar então seria com uma otimização do tratamento dessas doenças de base, fazer um planejamento mais a longo prazo, onde haja tempo hábil dele estar mais estável em suas comorbidades, fazer treinos de simulação e aclimatação, e aí ele traz alguns exemplos que é utilizado dentro da aviação civil. Hoje isso não é disponível em grandes centros, mas câmeras de hipóxia hipobárica, normalmente o que a gente mais vê são as hiperbáricas, que é utilizado pelas equipes de mergulho, né? Mas enfim, planejar viagens de aclimatação, começando por altitudes menores e isso sendo exposto progressivamente a maiores altitudes. Planejar viagens para locais com assistência, né? Então isso é diferente você ir um local onde tem um grande número de turistas, por exemplo, nos Alpes, na Europa, do que um lugar onde tem o Everest, que você precisa de dias para chegar a um posto de assistência. E, obviamente, a exposição gradual, né? E os outros pacientes, então, que teriam condições de estar expostos a essa hipóxia, que eles tenham suas doenças de base bem controladas, né? Que eles levem tratamentos para eventuais exacerbações. Lembrar que essas medicações, a gente tem o conhecimento sobre armazenamento e tratamento delas em condições em que a gente vive, mas a gente não sabe se uma insulina dura a menos 30 graus ou não, né, ou quando isso perde o seu efeito ou não. Isso tem que ser levado em consideração e ter formas de aferir essas condições de base, plano A, plano B, plano C, enfim, que o paciente esteja ciente de que isso pode muitas vezes
não funcionar. E aqui, claro, também, de certa forma, ele traz as principais... Aqui eu peguei o exemplo das condições cardíacas, mas ele traz hematológicas, condições gástricas, enfim, traz uma tabela extremamente grande das principais comorbidades e como que a gente deve fazer, como elas se comportam dentro da altitude e as estratégias de redução de riscos sobre essas comorbidades. Aqui não é o objetivo a gente discutir um pouquinho, e principalmente as contraindicações absolutas, né? Então, paciente com DPOC avançada, fibrose cística avançada, doença restritiva também é fibrose pulmonar avançada, insuficiência cardíaca descompensada, gravidez de alto risco, infarto do miocárdio menos de 90 dias, enfim, crises convulsivas já sem otimização do tratamento, hipertensão pulmonar, anemia falciforme, né, enfim, angina instável e anormalidades cérebros vasculares. Esses pacientes, então, já são por si só contraindicados justamente porque eles não têm mecanismos adaptativos suficientes para compensarem essa ausência de oxigênio. Né? E por fim, a conclusão que ele traz, né, a princípio, a hipóxia, de certa forma, ela pode a essas grandes altitudes pode parecer um destino impossível para muitas pessoas, principalmente aquelas com comorbidades, mas com acompanhamento médico, otimização do tratamento, isso pode se tornar realidade para muitas, mas com certeza não para todas essas pessoas. E claro, que a gente extrapolar um pouco disso e que o nosso organismo, de certa forma, tem uma tolerância a hipóxia. E é o mesmo que às vezes a gente discute, acabou discutindo em outros momentos também sobre acidose ou sobre, enfim, em alguns momentos talvez seja de certa forma não benéfico a gente manter uma certa hipóxia, mas que o nosso corpo ele tem tolerância a resistir a ela, desde que as condições que a gente tenha sejam otimizadas, as doenças de base também otimizadas, a hipóxia não seria um mal tão ruim, né? Então, um pouco dessa discussão e seria isso. Muito obrigado. Não, eu acho que valeu dessas grandes revisões que tem no New England, né? E quando eu vi essa revisão há 2 semanas, eu vou revisar, eu vou reservar isso aqui para a gente revisar lá numa aula nossa de fisiologia básica, basicamente. Mas confesso que o conteúdo não era exatamente o que eu estava esperando. Tá bom? Eu imaginou, né? Que eu esperava que o conteúdo fosse fazer alguma associação com doença crítica, né? Mas acho que a gente não teve isso no outro trabalho, isso absolutamente não é por causa do vinho. Mas tem muita coisa que vocês vão encontrar na literatura, se vocês procurarem, né? Alguma coisa tentando buscar essa similaridade do que tem acontecido no conhecimento da fisiopatologia, de como os atletas conseguem tolerar a hipoxemia e até os diversos treinamentos que têm sido efetuados hoje, que faz com que uma população cada vez maior de pessoas possam tolerar essa hipoxemia induzida por altas altitudes. E de que forma a gente pode, de alguma forma, migrar para a medicina crítica e entender um pouco, como complemento da aula anterior, a gente deve evitar a hiperóxia e, eventualmente, ser um pouquinho mais tolerante à hipoxemia nos doentes, porque eles desenvolvem vários mecanismos que podem fazer com que eles possam tolerar a hipóxia durante um determinado tempo. Estou dizendo que a gente deva induzir os doentes e, rotineiramente, introduzir na nossa prática clínica um alvo de oxigenação num doente que vai para a ventilação mecânica, num doente crítico, de que ele tenha 50, 55 de PaO2 ou 87, 88 de saturação. Mas que a gente pode ser, em algumas situações clínicas, tolerantes a essa situação, se o preço que você tiver que pagar
para poder normalizar uma saturação, por eventualmente uma ventilação mecânica não protetora. Se você tiver que aumentar volumes correntes, tiver que colocar picos muito altos, fazer muita estratégia de recrutamento, né, isso causa distúrbios hemodinâmicos frequentemente, que aumenta significativamente a pressão pulmonar, etc. Nós não somos um local onde a gente está muito acostumado a fazer ECMO de alta qualidade. Então, nossos doentes com ECMO ainda morrem muito frequentemente. Nós devemos ter aí, na nossa experiência, aqui, uns 20, 25 doentes ao todo com ECMO. Nossa mortalidade é alguma coisa como 70%, 80% dos nossos doentes. E ela é feita num local, no outro. Às vezes, se você colocar no peso, né, esse doente vai para ECMO, não vai. Se você estiver num local onde a mortalidade seja 30%, está todo mundo muito experiente, põe ECMO com facilidade. Nós ainda não desenvolvemos isso aqui em Curitiba em nenhum local do nosso grupo. Então, é sempre um risco. Então, a gente se tem aprendido aí ao longo do tempo de que os doentes desenvolvem mecanismos de compensação, algum deles que o Vini aí relatou na apresentação dele, vasodilatação, aumento do débito cardíaco, aumento da perfusão periférica, tudo isso relacionado com o aumento da oferta de oxigênio tecidual, mesmo que o conteúdo arterial do oxigênio esteja diminuído. Enzimas celulares que são ativadas no sentido de diminuir o consumo de oxigênio pela mitocôndria, faz com que a mitocôndria entre num estado relativo de hibernação. Né? Então, ela consegue manter a atividade celular mínima. Conseguindo manter a atividade celular mínima, ela consegue manter a célula estruturalmente íntegra, embora com alguma disfunção fisiológica, para poder passar a tempestade e dar tempo de você, pelo menos, sobreviver sem lesão celular de grande monta, mas que assim que a situação clínica melhora, uns dias, às vezes semana depois, as mitocôndrias possam ser novamente reconstruídas, formadas. Elas têm que ser fazer mitocôndria não é uma coisa fácil. Há uma busca, né, naquele contínuo injúria e reparo, que em algum momento a gente possa fazer alguma droga para poder fazer mitocôndria funcionar, mas a gente não tem essa alternativa, mas dando um tempo as mitocôndrias voltam novamente a funcionar. E isso volta, você conseguiu manter o doente vivo naquele período, sem agregar muito risco para o doente. Estou conseguindo me fazer entender? Né? Nós estamos falando de um doente assim no espectro de maior gravidade, que eventualmente a gente pode tolerar uma hipoxemia sem pagar um preço muito alto. Se eu tiver que pagar um preço numa ventilação mecânica não protetora, muito severo, eu vou ter que eventualmente fazer mais lesão do pulmão e esse doente, se ele consegue sobreviver, ele vai conseguir sobreviver com muita sequela no pulmão, só para poder manter uma saturação de oxigênio em torno de 90%. Um doente que muitas vezes ele está relativamente compensado. Ele está ruim, mas ele está compensado. Às vezes que ele não faça infecção, você trata a infecção, calma, a gente aprendeu aí com Covid, mas doentes com sepse grave são mais ou menos semelhantes. Né? Não agregue muito risco para o doente, deixe que o próprio tempo possa resolver a lesão. E acho que com hipoxemia tem muito disso. Ok? Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fiz essa revisão que eu apresentei aqui, de oxigênio, já fundamental. O tóxico tem tudo a ver com a apresentação da primeira aula, né, da Viviane. Amigo ou inimigo, eu não tinha achado essa revisão aqui, mas toda a evolução que a gente teve aí
até aprender. Essas são uma série de enzimas que são ativadas no período de hipóxia e que levam a essa disfunção mitocondrial, né? O primeiro autor do artigo da hiperóxia é o Mervyn Singer. É o Mervyn Singer, né? O Mervyn Singer cunhou um termo, que eu volto e meio repito para vocês aqui, deu sucesso da disfunção e falência de múltiplos órgãos. Né? A gente tende a pensar que o doente que desenvolve disfunção e falência de múltiplos órgãos é um doente que entrou em falência, né? Mas que tal você pensar que ao invés de falência de múltiplos órgãos, esse doente teve sucesso de múltiplos órgãos? 10 segundinhos para poder pensar no que esse cara está falando de sucesso, de disfunção, de múltiplos órgãos. Vocês já me ouviram falar nisso, né? Ou seja, um doente que faz uma hipóxia aguda, ou ele morre ou ele sobrevive. Aquele que morre, ele teve falência da capacidade de se organizar e de tolerar a hipoxemia. Aquele que sobrevive é aquele que foi capaz de desligar sua mitocôndria e consumiu somente aquele oxigênio que estava disponível. E colocar o oxigênio que estava disponível para manter a estrutura da célula, não para poder manter a disfunção. Então, se você olhar os doentes que desenvolvem disfunção e falência de múltiplos órgãos, o Mervyn Singer foi, acho que, quem mais estudou isso. Você faz anatomia patológica desses doentes, faz biópsia de tecido e mede a densidade de mitocôndria. Esses doentes que estão em disfunção e falência de múltiplos órgãos têm uma falsidade de mitocôndria intracelular. Muito pouca mitocôndria na célula. E ele enxerga isso como assim, uma forma de você se proteger. Né? Ou seja, você se dá tempo. Se está vindo pouco oxigênio, eu quero produzir demais, eu produzo para coisas que não são importantes. Eu gasto o meu oxigênio e a minha célula entra em necrose fatal e rapidamente. Se eu consigo me proteger e fazer uma hibernação, né, eu diminuo o meu metabolismo, diminuo o gasto de energia, eu entro em disfunção, dou tempo, já que existe medicina intensiva, de vocês fazerem cuidados de sustentação de vida, e assim que passa a origem da lesão, por exemplo, uma infecção, eu consigo controlar o foco de infecção. 3, 4 dias depois, esse doente começa a ter oferta de oxigênio restaurada novamente e o tecido começa novamente a voltar, de acordo com a sua mitocôndria, a ter expressão tecidual que vai fazer com que, de alguma forma, eu produza outra vez mitocôndrias. Isso leva alguns dias para que eu possa ter retorno novamente à função celular normal. Isso não explica tudo, mas nos diversos mecanismos heterogêneos que levam à disfunção e falência de múltiplos órgãos, essa ideia de que alguns doentes possam ter tido sucesso e que eles, na verdade, eles estão se protegendo. Me dá um tempinho aí. Meu rim está funcionando pouco, eu estou com diminuição do nível de consciência, estou com hipocontratilidade do miocárdio, várias funções celulares deram uma diminuída, porque você me deixou 6 horas com pouco oxigênio aqui na célula, eu não tive outra opção. O que não dá uma desregulada, dá uma descalonada. Enfim, acho que ela é uma visão bonita. Há algumas tentativas de você, do ponto de vista experimental, tem algumas substâncias que possam aumentar a produção de mitocôndria. Basicamente são substâncias que fazem síntese. Né? GH não deu certo, mas insulina pode dar certo.
Não conversei com vocês ontem, mas por que será que o controle glicêmico pode melhorar o prognóstico clínico do doente? Porque a hiperglicemia é ruim, certo? Mas não pode ser porque a insulina está sendo administrada. Insulina é o maior hormônio anabolizante que a gente tem. Né? E a doença crítica é caracterizada por um desmetabolismo, por um catabolismo exagerado. Será que se eu não contrapor um pouco disso e fazer uma substância que seja anabolizante, eu não faço preservação de tecido, de função celular e de mitocôndria celular? Legal, né? Do mesmo jeito que, eventualmente, alguns doentes, desses muito cronicamente doentes, que entraram em grave disfunção de múltiplos órgãos, na hora que eles estão começando a se recuperar, vocês percebem que falta alguma coisa que dê rapidez para que eles possam voltar. E algumas vezes a gente tem feito anabolizantes, né? Testosterona, né? Com a intenção de que eles possam recuperar massa muscular, mas não é só massa muscular. Os tecidos, de um modo geral, reagem objetivamente, melhorando a sua função, a sua integridade, a sua produção de proteínas intracelulares e de mitocôndria intracelular. Talvez a gente tenha um caminho, em algum momento, para poder respeitar isso, né? De que a mortalidade dos nossos doentes parece que tem, com relação a diversas oxigenação, PaO2 e FiO2, talvez essa seja melhor, né, com relação a PaO2 e FiO2. Hipóxia aumenta a mortalidade, mas hiperóxia também aumenta a mortalidade. Qual é exatamente o nível de oxigenação que eu devo deixar que diminui a mortalidade? Acho que a mensagem toda do dia de hoje é de que existe uma curva U, hipoxemia, mas hiperóxia também. E eu preciso de encontrar o valor mais baixo. E que esse valor mais baixo ainda é, para a maior parte dos doentes, alguma coisa com 60 de PaO2 e FiO2. De pressão arterial da oxigênio. 90, 92, 93%, 94% de saturação. Mas alguns doentes podem precisar um pouco mais. Alguns doentes podem precisar um pouco menos pode não ser ruim para eles. Principalmente se eu estiver pagando um preço muito alto para poder normalizar essa hipoxemia. Aí tem diversos trabalhos, eu tinha esquecido disso daqui, né? Mas essa ideia, né, de que essa nível de oxigenação precisa de uma janela que eu posso identificar para a maior parte dos doentes, mas para alguns doentes em especial, eu posso fazer ela de uma forma individualizada. E às vezes o mais baixo. Ok? Isso tudo nessa ideia de que talvez a gente esteja caminhando para em alguns doentes, fazer uma hipoxemia permissiva. Ou seja, você se torna tolerante a essa hipoxemia. Se o doente estiver bem, vai com calma. Normoxemia tem sido alvo na grande maioria das diretrizes, no entanto, normoxemia pode ser difícil, cara de ser atingido, né? Ou até deletério em algumas situações clínicas. Alguns pacientes podem estar adaptados já à hipoxemia, se ela já durou um tempo, né? Aclimatados. Claro que a aclimatação que ele mostrou leva semanas para poder acontecer, mas ele é um contínuo. Infelizmente, a gente ainda não tem preditores ainda confiáveis para ir nesse caminho. Né? Essa hipoxemia, se você fizer uma aclimatação, você pode até, o nível mais baixo da tua curva U pode estar no 55, PaO2, 88, 89. É preciso de identificar para cada doente individualmente onde é que está esse. Ok? Acho que era essa aquela mensagem.
Só para poder dar conta aqui, eu achei o acidente do jato, foi em Dakota do Sul, em 99, né? Com o golfista, o Penny Stewart, né? Ele tinha ganho o US Open, o US Open ou o PGA, um desses majors, né, nos Estados Unidos. Tinha ido comemorar lá com a família dele. Desculpa, a família dele. O jogo foi perto de Orlando. E ele ia para Dallas, ó, de avião, nesse Learjet aqui. Não sei quantas pessoas estavam, mas estavam umas 4 ou 5. E, de repente, de acordo com o plano de voo, começaram a identificar que ele teve um desvio de rota. E aí 2 caças, ou um caça, um F-16, foi atrás, alinhou, olhou o que estava acontecendo e eles estavam desmaiados. Então tinha havido uma despressurização súbita do jato. Em algum local aqui ele foi interceptado, mas não adiantava se passar a mensagem, né? Não havia outra solução. Eles esperaram o jato fazer todo esse caminho, com a ideia de, se for cair numa área habitada, eu lanço um míssil. E aí ele caiu numa área desabitada e todos eles morreram. Então, isso é uma demonstração de que essa FO2 baixa, né, por causa de alta altitude aguda, mata. Eles não estavam certamente adaptados, sei lá, alguma coisa como 30 mil metros, não, 14 mil metros, ó, 46 mil pés. Isso aí dá uma fração inspirada de oxigênio de 20, fração uma PaO2 de, sei lá, 15. Tem jeito. E também é uma coisa legal do ponto de vista de sintomas. Quando você vai fazendo hipoxemia, você entra em sonolência e dorme, e morre. Quando você faz hipercapnia, você fica agitado, com falta de ar. O exemplo clássico você mergulha e 30 segundos depois você está desesperado para respirar. Não é por causa de hipoxemia, é por causa de hipercapnia. Vocês já pegaram doentes para fazer teste da apneia para morte encefálica. Você deixa o doente 10 minutos, né, sem ventilar, ele não faz hipoxemia. A hipoxemia leva um bom tempo para poder acontecer se você parar de respirar. Você tem ainda bastante quantidade de oxigênio progressivamente. A PCO2 começa a subir, mexendo no teu centro respiratório. Vamos respirar, cara.